O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias desta quarta-feira, 9 de dezembro. Na edição de hoje você confere as últimas notícias sobre o vestibular da UFPR. E uma reportagem especial sobre um projeto aqui da UFPR que tem como objetivo encontrar um lar para os cães abandonados nos campi da universidade. Na última segunda-feira aconteceu mais uma etapa do vestibular da Federal. Mais de 8.000 candidatos realizaram as provas específicas com questões discursivas das disciplinas de Biologia, Química, Física, Matemática, Geografia, História, Sociologia e Filosofia. Uma hora antes de começar as provas e cada candidato busca uma maneira de se preparar. Alguns pegam as últimas dicas com os amigos e outros preferem se distrair. Relaxar. Não sei, ouvir uma música, conversar com algum amigo que está aqui também, alguma coisa assim, esquecer que você está numa prova. Depois de deixar quase 80% dos inscritos para trás, os candidatos enfrentam agora as provas específicas. O conteúdo cobrado varia de acordo com o curso que se pretende fazer. Mais calmo, né? Porque eu acho que normalmente para o curso de medicina, você estuda mais essas matérias, biologia e química, então você fica mais calmo, né? Agora, realmente calmos, só estão os alunos que estão fazendo a prova apenas para treinar. Deixa, a gente só tá brincando aqui, a gente só tá vendo certinho para ver como é que é o curso ano que vem, a segunda fase, as propostas de redação. Depois dessa segunda etapa da segunda fase do vestibular, os candidatos vão estar livres para curtir as férias. Pelo menos até 15 de janeiro, que é quando está prevista a divulgação do resultado do vestibular. Para os felizados que passarem, a UFPR está preparando uma grande festa com o tradicional banho de lama aqui, no campus do JuVV. As redações já estão sendo corrigidas, e esse ano com uma novidade. Os textos passam por uma pré-análise conceitual informatizada e depois recebem a correção dos professores. O sistema começou a ser implantado este ano e vai ser colocado em prática na íntegra a partir do ano que vem. Como é um sistema em implantação, pode ter algum atraso no processamento da avaliação das provas e, consequentemente, da divulgação do resultado. Nos dias 10 e 11 deste mês, acontece o 15º vestibular para povos indígenas do Paraná. São 10 vagas disponíveis na UFPR e 6 vagas nas demais universidades do estado. No primeiro dia, os candidatos farão uma prova oral da língua portuguesa e no último dia vão realizar a prova de redação e prova objetiva, composta por 40 questões de língua portuguesa, língua indígena, biologia, física, geografia, história, matemática e química. O processo seletivo ocorrerá na Universidade Estadual de Londrina. O Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério das Comunicações, em funcionamento desde o ano passado, foi desenvolvido pelo Centro de Computação Científica e Software Livre da UFPR. Recentemente, o sistema ganhou o concurso de boas práticas da Controladoria Geral da União, a CGU. Para falar mais sobre este projeto e seus resultados, recebemos aqui o professor Marcos Sunier, um dos responsáveis pela iniciativa. Professor, seja bem-vindo. Professor, eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre o funcionamento desse programa e de onde surgiu, a ideia. Boa tarde, Eugênio. O programa começou em 2012, quando foi criada a Secretaria de Inclusão Digital no Governo Federal, dentro do Ministério das Comunicações. A secretária que assumiu, a Lígia Pupato, na época já conhecia o nosso trabalho aqui no Governo do Paraná, e também em Brasília o pessoal já conhecia o trabalho que a gente tinha feito junto ao FNDE para monitorar as máquinas do Proinfo, que a gente chamava de Proinfo Data. Então eram 500 mil máquinas espalhadas pelo Brasil inteiro, e que a gente tinha que saber se elas estavam funcionando, se elas estavam sendo usadas, etc. e tal. Que era uma cobrança da CGU em cima do MEC. Como é que eu sei que a máquina que eu comprei está sendo usada? Bom, o Ministério das Comunicações ele tinha 3 projetos que precisavam desse monitoramento. Um era o GESAC, que tem 11 mil conexões espalhadas no Brasil inteiro, conexões via satélites. O outro são os telecentros, que a Secretaria de Inclusão Digital ela nasceu para unificar os telecentros do governo federal. E o terceiro era o Cidades Digitais, que é um projeto também do governo federal que buscava levar a fibra ótica para municípios brasileiros com menos de 20 mil habitantes. A gente sabe que o Brasil tem perto de 80% dos seus municípios que não tem fibra ótica chegando. Então esse era um projeto também prioritário do Ministério e eles queriam uma central
para integrar esses 3 projetos. Daí que surgiu a ideia e por isso que nós fomos chamados pela competência que a gente já tinha em outros projetos. Professor, e quem são os envolvidos nesse trabalho? Então, hoje trabalha 4 pesquisadores da universidade, mais alunos de pós-graduação e alunos de graduação do Centro de Computação Científica e Software Livre. Ele faz parte de um convênio que começou em 2013, a central entrou no ar em 2014, e ele vai até 2017 com o Ministério das Comunicações. A central de monitoramento funciona aqui na Universidade Federal do Paraná, então o domínio do site ele termina com FPR-BR, etc. e tal, e nós que o gerenciamos. Nós fizemos a concepção, desenvolvimento e o gerenciamento desse sistema. E, professor, o sistema já está um ano em funcionamento. Quais Isso. foram os resultados alcançados até o momento? Então, a gente conseguiu, um dos desafios era a gente conseguir, por exemplo, monitorar a banda de rede dos projetos do GESAG. Então, tinha 11 mil pontos, o Ministério contrata a Embratel para fazer isso e não dava para deixar a empresa que está vendendo o serviço dizer também qual que era o serviço fornecido. Então, nosso projeto entrou, então tem agentes de monitoramento que a gente mesmo construiu, que monitora o fluxo de rede desses 11 mil pontos. E aí o Ministério tem um controle se a Embratel está ou não está atendendo a sua finalidade. Também os telecentros, o Ministério consegue planejar, ele consegue saber qual telecentro está sendo usado, qual telecentro está fechado. A gente, com essa central de monitoramento, a gente sabe até se alguém foi lá e alterou a configuração da máquina. Se alguém tirou um pente de memória da máquina, o Ministério recebe um e-mail e ele é capaz de agir, A outra vertente também é na questão do planejamento, Então, como eles sabem quais telecentros estão funcionando, quais telecentros estão fechados, então, à medida que eles vão adquirir novos telecentros, nessa região aqui, você não precisa mais. Então, é quase que fácil de ver pela central que quanto mais desprovida de atendimento for a região, mais eles vão precisar do telecentro, mais eles vão precisar da conexão. Professor, e mostrar informações é uma forma de transparência. Qual a importância desse projeto, não só para a universidade, mas para um todo também? Então, inclusive o concurso que a gente ganhou foi na categoria transparência, E essa transparência que a gente chama de ativa, na realidade, ela reúne as informações mais relevantes, e coloca com mais clareza, por exemplo, a banda que está sendo usada, o que a gente chama de efetividade dentro dos projetos. Que é uma coisa que a CGU tem nos cobrado muito, Quer dizer, não adianta você comprar um equipamento, pagar tudo certinho, comprar pelo menor preço, se você coloca aquele equipamento e o equipamento não tem uso. Então a gente tem que saber qual é o uso e se ele é efetivo, ou seja, se ele está cumprindo a sua finalidade, Então é esse que é mais ou menos a ideia. Perfeito. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Parabéns pelo prêmio aí conquistado. Muito obrigado. E na tarde de ontem, em sessão solene na Assembleia Legislativa do Paraná, foi concedido ao professor Ricardo Marcelo Fonseca, diretor do setor de Ciências Jurídicas do UFPR, o título de cidadão benemérito do Estado. A homenagem foi proposta pelos deputados Luiz Cláudio Romanelli, do PMDB, e Tadeu Venere, do PT. O título de cidadão benemérito mostra a relevância dos projetos desenvolvidos pelo professor e pesquisador e os serviços prestados à sociedade. Fonseca escreveu diversas obras jurídicas, entre elas o livro Introdução Teórica à História do Direito. A Universidade Federal do Paraná realizou esta semana o lançamento de 3 variedades de cana-de-açúcar. As variedades da planta foram obtidas pelo Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar, ligado ao Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo do setor de Ciências Agrárias da UFPR. O programa faz parte de uma rede de desenvolvimento do setor sucroalcooleiro, formada por 10 universidades federais que realizam pesquisas na área. A reportagem que você vai ver agora aborda um grande problema no Brasil, o abandono de cães. Mas não é só nas ruas que esses animais são abandonados. As universidades também acabam virando espaço para esse tipo de crime. Aqui na UFPR foi criado um projeto de extensão. O objetivo é retirar os cães que circulam dentro da instituição e realizar todos os tratamentos necessários, como vacinas e castração. O próximo passo é encontrar um lar para eles. A colega Aline Valquil e os repórteres cinematográficos Fábio Alexandre e Rogério Kiel foram conferir este trabalho.
Casos de abandonos de cães são frequentes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 20 milhões de cães vivem abandonados pelas ruas do Brasil. Por ser um espaço público, as universidades também enfrentam o problema do abandono. E aqui na UFPR não é diferente. Isso vai gerando, pela própria alimentação que as pessoas vão dando, por ficar querer cuidar dos cachorros e tudo, vai gerando uma matilha e gerando assim territorialismo por parte dos cachorros, né, da própria matilha deles, que vai gerando problemas, né. Abandonar animais é crime passível de detenção de até 1 ano. O número de animais que circulam nos campi vem aumentando. Além disso, muitos animais em situação de abandono podem causar alguns conflitos, como agressões e mordeduras. Esses cães acabam assumindo aquele local, quer seja porque a pessoa que saiu do restaurante universitário ou que está ali no seu local de trabalho alimenta, oferece água, e o cão começa a entender aquele como um local que ele tem não só de vida, mas também de proteção às pessoas que estão ali. Nesses casos, os cães formam grupos de 4, 5, às vezes 7 ou mais cães, e eles podem sim, defendendo o território, acabar mordendo as pessoas que passam pelo local. Para melhorar essa situação, foi criado o projeto Adote os Cães da UFPR. Então, esse projeto ele foi criado para várias coisas, para evitar o abandono, no sentido de palestras que são feitas com os vigilantes, para eles olharem, anotarem a placa, de repente tentarem fotografar essa placa. Porque o ideal, sabe? O ideal é não ter animais aqui dentro, tá? Por quê? Porque aqui é local de estudar, de trabalhar, coisa e tal. O ideal é que eles tenham um lar. No projeto, os cães são recolhidos dos campi e levados para o Departamento de Medicina Veterinária, onde recebem todos os cuidados necessários. Aqui eles acabam recebendo todo o aporte sanitário, então desde a avaliação clínica, exames complementares, tratamento cirúrgico, se for necessário, odontológico, que a gente também tem com os residentes de odontologia. E agora a gente está com esse trabalho comportamental com os animais, que é entender a etologia do animal, né, e trazer com isso um bem-estar para eles. Essa aqui é a Lola. Ela está aqui aproximadamente há 1 ano e chegou com uma das patas amputadas. Ela passou por 3 cirurgias, mas agora já está totalmente recuperada, só à espera de uma adoção. Além da Lola, outros aguardam por uma nova casa. Tem o Milo, o Bruce, o Toy, o Amigo, os inseparáveis Pintinho e Vitório, o Magu e o Tico e o Teco, os mais novos da turma. A iniciativa conta com uma página no Facebook que traz informações de como adotar os cãezinhos e o perfil dos animais. Então, o que aconteceu é que uma franquia de São Paulo, que é 100% pet, ela veio para Curitiba e teve o interesse justamente de ajudar esses animais que estão abrigados e precisam ser inseridos na sociedade. E vale lembrar, só oferecer alimento aos cães não vai resolver o problema, mas conseguir dar a esses animais uma família, com certeza, é a melhor solução. Já imaginou reunir uma historiadora medievalista junto a um filósofo contemporâneo para debater o mesmo assunto, o tempo? O resultado dessa conversa está presente nas páginas do livro Diálogo sobre o Tempo, entre a Filosofia e a História, escrito pela professora da Universidade Federal do Paraná, Marcela Lopes, em parceria com o filósofo Joelson Oliveira. Tempo, história, morte, amizade e futuro. Esses são os 5 temas que os autores abordam no livro, ou melhor, discutem. Afinal, o diálogo sobre o tempo nada mais é do que o resultado de uma conversa leve e envolvente entre 2 amigos. Ela, uma historiadora, ele, um filósofo. Um de nós começava o seu capítulo, escrevia e dava para o outro. E esse outro escrevia também uma resposta ao que ao que o parceiro havia produzido antes e continuava desenvolvendo segundo as suas próprias ideias. Depois que o livro ficou pronto, nós consideramos que isso ainda era insuficiente. Então, o leitor vai ver que em determinadas páginas, além de um diálogo interno no texto, esse diálogo extravasa para as margens e, nesses momentos, nós até temos alguns conflitos que são de uma historiadora e um filósofo.
Mas a escolha do tema que dá título ao livro, o tempo, não foi aleatória. Marcela e Gelson queriam trazer ao leitor uma reflexão importante sobre presente, passado e futuro. Nós vivemos uma época muito presentista, né? Parece que só existe o agora, né? Uma época que nós vivemos nesse presente, uma época também de museus, em que o passado chega para nós como um lugar de exposição. E parece que esse presentismo ele também atrapalha um pouco a nossa ideia de futuro. A nossa própria falta de cuidado com o meio ambiente, né? A nossa própria falta de cuidado com a nossa cidadania, revela um pouco a nossa despreocupação com o futuro. Eu não acho que há uma linha ininterrupta, mas eu acho que o passado precisa ser conhecido para que nós entendamos o nosso tempo e para que nós tenhamos futuro também. Se escrever sobre o passado foi fácil para Marcela, autoridade quando o assunto é descrever fatos que contribuíram para a formação da história que conhecemos, dialogar sobre o futuro foi um grande desafio. Então, quando eu fui escrever sobre o futuro, eu disse: puxa, mas eu sou uma medievalista, eu não posso sair do meu lugar, porque eu fiz uma promessa no início desse livro, de escrever a partir do meu lugar, de mostrar ao leitor como esse conhecimento também é significativo. O desconforto foi o ponto de partida para a autora, que usou do próprio conhecimento e das experiências que viveu para escrever o último capítulo da obra, aquele que, segundo ela, se tornou o mais pessoal. E eu cheguei à conclusão de que nós somos imbuídos de uma arrogância muito esperançosa com relação ao futuro. Como assim? Nós temos agenda. Eu tenho agenda já para o ano que vem, mas nada me garante que eu terei um ano que vem. Então é um misto de, como eu disse a você, de arrogância, mas de uma arrogância esperançosa, de ter um futuro. Então eu fui olhar a minha agenda. Eu fui olhar o meu futuro. Então eu fiz um jogo comigo. Um livro pessoal, que também traz um pedacinho da vida de cada um dos autores, mas que agora pertence ao público. Ontem eu entrei no meu perfil do Facebook e havia pessoas que fotografaram páginas desse livro, colocaram lá com comentários. Elas se apropriaram dessas páginas. O sentido é delas agora e isso é muito maravilhoso e muito... dá um frio na barriga, confesso. Dá um frio na barriga, que não são mais são palavras que eu escrevi, mas agora pertencem a todo mundo. E quem acha que o livro é o ponto final da conversa entre Marcela e Gelson está muito enganado. É apenas o primeiro volume de uma série que pretende reunir outros profissionais de diferentes áreas do conhecimento para debater novos assuntos. Uma correção. Um dos autores do livro é o filósofo Gelson Oliveira e não Joelson, como foi dito. E vale lembrar que a obra já está disponível na livraria Champagnat e pode ser adquirida através do site. Nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, o coro da UFPR se apresenta no Teatro da Reitoria. A entrada será 1 litro de leite longa-vida ou em pó. Os produtos arrecadados vão ser doados para o Instituto Semeando a Paz, o espaço que acolhe crianças e jovens de 10 a 17 anos. A apresentação começa às 8h30 da noite. E nesta quinta e sexta-feira, as sessões do filme Ivan no Espaço Itaú de Cinema do Shopping Cristal têm meia entrada para todo o público. O documentário, dirigido por Guto Pasco, retrata a história do refugiado ucraniano Ivan Boiko, que durante a Segunda Guerra Mundial foi retirado do seu país por nazistas, realizou trabalhos forçados na Alemanha e migrou para o Brasil. Após 68 anos, retornou ao seu país de origem e aos 91 teve um reencontro com sua família e suas origens. Confira agora o trailer do filme. Eu veio da Ucrânia, chama-se Галичина. 1942 que eu deixei esse pedaço de terra. O senhor nunca mais voltou para a Ucrânia? Nossa. Não voltei porque isso... Para mim, falta recurso. Então, aqui é o presente para o senhor. Da onde viajar? Nós queremos levar o senhor para a Ucrânia, para a nossa Ucrânia. É verdade, não? Eu não mereço isso. Merece. Não mereço. Não mereço. Прожив я 20
і 2 роки, і настало світове непорозуміння, і розкинуло нас по цілому світі від рідних батьків і від рідних матерів. О, видите вашу хату? Котра? Нову? Мій тато, що тут сталося? Ніколи не забувайте тих, що віддали своє життя за нас, за рідну батьківщину. О, дядько Хрим, за такі довгі літа. Він і я, ми ж є з ООН, що 15 хлопців розстріляли. Тут, дивіться. То чекало мене. Ціла наша родина розкинена по цілому світі. Se o senhor voltasse para a Ucrânia, o que o senhor gostaria de viver? Encontro com família. Vale a pena assistir. E o FPR Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essas reportagens e outros programas da UFPR TV lá no nosso site. Nós estamos também nas redes sociais, então curta a gente lá no Facebook e no YouTube. Até sexta-feira. Tchau! Tchau!